Olá, seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. Eu me chamo Carla Gonçalves, estou aqui com o colaborador Lima Santos. O tema de hoje será Edificados para sempre? Bom, a palavra edificação, ela tem um significado de crescimento, Exato. certo? E eu queria saber se essa palavra, né, a edificação, ela vem somente do lado religioso ou se ela tem significados à parte? Não, a edificação real é para aqueles que estão na informação correta. Porque muita gente pensa que está edificado e não está. É como se formasse um prédio, um edifício, com material falsificado. Então você olha, parece que o prédio está edificado realmente, mas tem somente a aparência que está edificado. Porque hoje, no novo pacto que nós estamos, a edificação só acontece para aqueles que estão alicerçados em Jesus Cristo, o ressuscitado, e não Jesus de Nazaré. Aqueles que dizem estar edificados com os ensinos de Jesus de Nazaré estão em uma edificação falsa. Por quê? Porque Jesus de Nazaré morreu. Então, nós pertencemos agora ao outro, como diz Romanos 7,4. Então, é importante que nós entendamos que nós pertencemos ao ressuscitado. Se nós estamos com as palavras do ressuscitado, nós estamos edificados. E quem nos traz a palavra do edificador? O apóstolo Paulo. Ele escreve em suas cartas os ensinos que o ressuscitado lhe passou no paraíso. Então é importante que nós entendamos que o evangelho para nós hoje, para que possamos estar realmente edificados, temos que estar no evangelho da graça. Porque ali o fundamento é Jesus. Não pode se colocar outro fundamento. E quem colocou este fundamento foi o apóstolo Paulo. Então é importante que a gente veja a diferença, porque muita gente tem como fundamento Jesus de Nazaré. E não é, porque Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Jesus de Nazaré era um judeu, naquela manifestação, ele era um judeu cumprindo o judaísmo. E se as pessoas querem imitar a Jesus de Nazaré, elas não estão edificadas, nem serão edificadas. Porque a edificação só vai acontecer com o entendimento do Evangelho da Graça. Porque este Evangelho foi dado pelo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Então aí nós percebemos que a palavra edificação ela não vem somente, né, do lado, vou dizer, religioso. E dizendo do lado cristão, a edificação ela vem de mente renovada, né? Conhecimento, certo? Exatamente. Se você persevera no conhecimento do Evangelho da Graça, ou seja, no conhecimento que nos deu o ressuscitado, você está edificado. E com esta edificação, você também pode edificar outros. Se você usa este ensino, se você fala deste ensino a outros, você também está edificando, porque você está com a informação correta. E aí você tem como edificar outros também. E quando falamos conosco, né, entre nós que já estamos edificados, seria uma sobre-edificação. Exatamente. Se nós já estamos edificados nesse fundamento e nós anunciamos este evangelho, o que vai acontecer? Nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos amadurecendo no conhecimento. Isto
crescimento na graça. Isso é estar edificado realmente, na verdade. Sim, então quem tem o conhecimento da verdade está edificado para sempre. Exatamente. Agora, esta verdade tem que ser aquela que Jesus tinha anunciado. Aquela que ele disse, conhecereis. Ele, quando disse isso, ele estava na manifestação de Jesus de Nazaré, ele estava em carne. Por isso que ele apontava para o futuro, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele disse isso, ele estava apontando para nós hoje, para esse futuro hoje. Ele estava apontando para esta edificação. Por isso que ele mesmo disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. E ele fez isso naquele tempo, quando o apóstolo Paulo foi atraído ao paraíso. E ele passou para o apóstolo Paulo escrever em 14 cartas esta forma de conhecimento, esta forma de edificação. Então, quem conhece o verdadeiro evangelho, quem sabe das 14 cartas de Paulo, tem a mente edificada. Exato. Por isso que o evangelho diz que nós temos a mente de Cristo. Se alguém consegue dizer isso com conhecimento, é uma pessoa edificada e que tem e é capacitado a edificar outros com esta palavra. Se ele consegue dizer, porque o sistema religioso muitas vezes diz estar edificado, mas não está porque não está nesse fundamento. Ele pensa estar edificado, mas ele vive com os ensinos diante da cruz. E com os ensinos diante da cruz, ninguém foi edificado, e nem será. Os ensinos de depois da cruz é que tem o poder de edificar. Por isso que Jesus naquele tempo dizia, e sereis, e conhecereis, sempre apontando para o futuro. Então, amados, para você ter uma mente edificada, você precisa realmente conhecer o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. Exatamente, que começa em Romanos e termina em Hebreus. Você tem que ouvir, não apenas ler, mas você tem que ouvir alguém pregando realmente esse evangelho verdadeiro, sem distorcê-lo. E aí você vai sendo edificado na medida que você vai crescendo no conhecimento. Por isso que o nosso interesse é fazer esta palavra correr e ser glorificada. Por quê? Porque na medida que ela é glorificada, é porque você entendeu. E se você entendeu, você está sendo edificado, edificada. Bom, amados, então eu creio e recebo que eu tenho a mente edificada. Eu também creio e recebo assim. E eu recebo que você também possa ter a mente edificada, conhecendo o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho dado a Paulo nas suas 14 cartas. E assim concluímos o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha ficado claro na sua mente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você não concordou, eu espero que você se interesse mais em ver, assistir os nossos vídeos, para que você possa entender. Uma hora vai encaixar na cabeça. Verdade, verdade. Então é isso, amados. Concluímos o vídeo aqui e declaramos você abençoado com todas as bênçãos.